Oi pessoal, como é que vocês estão? Na aula anterior a gente começou a falar sobre a implementação do pipeline no MIP, vendo de uma forma geral de como que é seu funcionamento em relação tanto à implementação do monociclo e multiciclo, e vimos os possíveis problemas que existem nesse tipo de implementação, né? A gente falou de forma geral sobre os hazards estruturais, de dados e de controle. Então nessa aula, pessoal, a gente vai estar se focando para entender como é que é implementado o caminho de dados da implementação do pipeline. Então aqui a gente tem como é que era a nossa organização do pipeline clássico do MIP. Tá? Então da mesma forma que a gente fez lá na implementação do multiciclo, a gente também vai dividir a implementação do pipeline em 5 etapas. A gente vai chamar de estágios dos pipelines. Então a primeira etapa vai ser o instruction fetch, onde a gente vai fazer a busca da instrução na memória, tá? Na memória de instruções. A segunda etapa é a etapa de decodificação e leitura do banco de registradores. Então nessa etapa a gente vai ter a nossa instrução no registrador IR. Essa instrução ela vai ser decodificada, né? Enviando o campo opcode lá para a unidade de controle. E em paralelo a isso a gente também vai ler quais são os valores dos registradores no banco de registradores. A terceira etapa seria então a etapa de execução, onde a gente vai pegar esses dois valores lidos do banco de registradores, vai enviar para a LU, né? A LU vai processar e vai aguardar o resultado em algum lugar, né? Em algum registrador. A quarta etapa vai ser então a etapa de acesso à memória, que vão ser utilizados tanto pelas instruções de load e store, e a última etapa vai ser a etapa de write back, que vai ser a escrita no banco de registradores, né? Que vão ser utilizados tanto pelas instruções do tipo R, e a instrução de load, né, que vai ler o dado da memória e guardar em algum registrador no banco de registradores. Então isso aqui, né, resumindo aqui, relembrando como é que seriam as etapas do multiciclo. Então agora, pessoal, a gente vai começar então a montar a nossa implementação do pipeline, o nosso caminho de dados do pipeline. Então a gente vai começar utilizando o nosso caminho de dados do monociclo, tá? Então aqui, só para lembrar como é que é o monociclo, né? No monociclo a gente vai ter aqui o nosso program counter, a gente tem a nossa memória de instruções e a memória de dados, tá bom? Então aqui a gente vai ter duas memórias, tá? Que podem ser implementadas como uma memória principal com duas portas de leitura, tá? Uma porta para ler o dado e outra porta para ler a instrução, tá? Lembre que dessa forma a gente evita o hazard estrutural, como a gente viu na aula passada. Além disso, a gente vai ter outra unidade funcional que é o banco de registradores. E por fim a gente vai ter então a ALU. Então reparem, pessoal, que as unidades funcionais elas foram reorganizadas de forma que a gente consiga estar delimitando algumas etapas, né, os estágios dos pipelines. Então no primeiro estágio, né, ele corresponde ao estágio de IF, tá, de Instruction Fetch, que seria a busca de instruções. Nesse estágio a gente vai ter tudo que a gente precisa para buscar uma instrução e armazenar no registrador IR. Então a gente vai ter então a leitura do Program Counter e vai ter o somador com PC mais 4 e vai ter a leitura da memória de instruções. O segundo estágio seria o estágio que a gente vai chamar de ID, né, de Instruction Decode, que é a etapa de decodificação. Então nessa etapa a gente vai ter então a leitura do registrador IR, vai ter o acesso ao banco de registradores e ao mesmo tempo a gente vai estar fazendo também a extensão de sinal lá no campo offset das instruções do tipo I. A terceira etapa, então, a gente vai ter a etapa de execução. Nessa etapa, a gente vai ter, então, a nossa ALU, e junto com ela vamos ter um outro somador, que esse somador vai ser utilizado pelas instruções de branch, tá? Para estar calculando qual é o endereço da próxima instrução. E com ela também vai ter o deslocamento de 2 bits à esquerda. A quarta etapa, então, vai ser o estágio de acesso à memória, que a gente vai representar como main, que a gente vai ter somente o acesso à memória de dados. E a última etapa, que é o write back, a gente vai representar como WB, onde a gente vai ter como representação esse multiplexador, mas ela também vai incluir o banco de registradores, tá? Então, a última etapa inclui essas duas unidades funcionais, vamos dizer assim, só que aqui a gente não consegue estar representando, né, desse lado, tá bom? Então, com isso, a gente consegue estar delimitando, né, como é que é o caminho de dados, né, quais são as unidades funcionais na implementação do pipeline, né, a partir do nosso projeto do monociclo. Então, na implementação do monociclo, a gente não consegue estar buscando uma instrução no ciclo seguinte sem que ocorra alguns problemas, algum hazard. A gente sempre pode perceber a ocorrência de hazard, pessoal, quando a gente vê um caminho de dados que liga sempre de um componente da direita para a esquerda sem estar
chegando no último estágio do pipeline. Então a gente consegue ver esses dois exemplos, tá? No primeiro exemplo a gente tem no estágio de execução, que é o resultado do endereço calculado pelas instruções de branch. Então sempre quando, por exemplo, o desvio é tomado, então o endereço do program counter ele vai vir uma instrução de branch vindo aqui do estágio de execução. E nessa nossa implementação, a gente não tem como, por exemplo, desfazer as atualizações feitas pelas instruções seguintes ao branch. A gente viu, né, que a decisão para saber se o branch é tomado ou não, ela demora, aqui nesse caso, 3 estágios. Isso significa que as próximas instruções elas não poderiam ser executadas até saber se o branch é tomado ou não. O que causaria aí o que a gente viu na aula passada, o hazard de controle. Então esse aqui é um problema de hazard de controle. E o outro problema que a gente tem é na etapa de write back, que nesse momento a gente vai estar fazendo uma escrita no banco de registradores, mas a gente pode estar fazendo uma leitura na instrução seguinte que depende dessa atualização. Como a escrita ela demora 5 estágios para ser atualizada, a gente poderia estar tendo que a instrução seguinte ela ia ler esse mesmo registrador que tem que ser atualizado. Ia causar aqui então um hazard de dados, né? Uma dependência de dados. Então a gente tem esses dois problemas. Então a gente percebe que cada instrução ela precisa ter todas as informações para não atrapalhar o seu caminho de dados em cada etapa, tá? Cada etapa ela tem que ter todas as informações que ela precisa para estar executando, tá bom? Então, nossa primeira modificação no projeto do monociclo é incluir novos registradores, que a gente vai chamar de registradores de pipeline. Então, entre cada etapa do pipeline, né, cada estágio do pipeline, a gente vai ter um registrador de pipeline, e para facilitar o nome deles, né, o nome deles é sempre referente às 2 etapas que ele está incluído. Então, a gente vai ter o registrador IFD, o registrador IDEX, registrador EX e main, e registrador main e WB, que eles são entre as etapas. E o que a gente vai armazenar nesses registradores? A gente sempre vai armazenar todos os resultados produzidos pela etapa à esquerda. E a etapa à direita, ela vai ler todas as informações que ela precisa desse registrador de pipeline correspondente. Então aqui, por exemplo, né, no momento que a gente estiver lá no estágio de IF, todos os resultados produzidos, essa soma, por exemplo, do PC mais 4, ele vai ser armazenado no registrador de pipeline IF e D. Essa instrução que ela é lida na memória de instruções vai ser armazenada no registrador de pipeline IFD também. Então, no momento que começar a segunda etapa, etapa de decodificação, os valores que ela precisa ler, elas vão ler do registrador IFD. Então, ela vai ler daqui o PC mais 4, né, vai ler desse registrador e vai encaminhar para o registrador de pipeline IDEX, e a instrução ela vai ser lida do registrador IFD, né? Vai acessar o banco de registradores, e os valores acessados do banco vão ser armazenados no registrador IDEX, assim como o valor do offset com o sinal estendido. Da mesma forma, na etapa de execução, os 2 valores de operando da ALU eles vão ser lidos do registrador de pipeline IDEX, vão ser utilizados na ALU. O resultado da ALU vai ser guardado no registrador de pipeline EX-main, assim como também o valor lá do branch, o endereço calculado pelas instruções de branch. Na quarta etapa, vamos ler os valores do registrador EX-main, vai armazenar no main WB, e por fim a gente vai ler os resultados do registrador de pipeline main WB e vai armazenar no banco de registradores. Então, dessa forma que vai estar funcionando o nosso projeto de implementação do pipeline. Bem similar lá quando a gente viu a implementação do multiciclo. A gente precisou incluir alguns elementos de estado, né? A gente incluiu lá o registrador MDR, o registradores A e B, né, na entrada da ALU, o registrador ALU-out. Tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai ter esses registradores de pipeline. E mesmo assim, essa implementação aqui ainda possui um bug, né? Então, vocês ficam pensando aí onde que vai estar o bug. A gente vai ver mais para o final qual é o bug que precisa ser resolvido ainda. Então vamos ver como é que funcionaria com essa implementação. Então aqui no nosso exemplo vamos começar vendo a operação de load. Esse aqui seria o primeiro estágio, o estágio de busca da instrução, né, o estágio IF. Então no estágio IF a gente vai ter então que a gente vai estar acessando o program counter, ele vai estar lendo a instrução que está armazenada na memória de instrução. Então sempre lembre, né, a leitura é sempre a metade direita. Ele vai ler a instrução e vai armazenar aqui, ó, no registrador de pipeline IFD. Assim como a soma do PC mais 4 também vai armazenar aqui
no IFD. No próximo estágio, no estágio de decodificação, estágio ID, então a gente tem que todos os valores desse estágio vai ser lido do registrador de pipeline, vão ser lidos do registrador IFD. Então o que a gente vai ler? A gente vai passar simplesmente o PC+4 para o registrador IDEX e a gente vai ler essa instrução do registrador IFD para acessar o banco de registradores e para fazer a extensão de sinal. Lembrando que a instrução do tipo load ela é a instrução do tipo I. A instrução do tipo I tem o campo de offset que precisa ter a extensão de sinal. Então, tanto os valores do banco de registradores como a extensão de sinal vai ser armazenada no registrador de pipeline IDEX. Com isso, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de execução. Então, na etapa de execução, a gente só vai precisar calcular o endereço efetivo da instrução de load utilizando a ALU. Então, a gente vai estar utilizando esse multiplexador e a gente vai pegar os valores deles do registrador de pipeline IDEX, vai fazer a operação da ALU e salvar o resultado no registrador de pipeline EXMAIN. Por fim, a gente vai fazer a quarta etapa, para acessar o valor na memória. Com base aí nos dois registradores de pipeline, a gente vai ler o endereço a ser acessado no registrador de pipeline EXMAIN e vai salvar o que tem que ser lido no registrador de pipeline MainWD. Finalmente, na última etapa de write back, a gente vai ler o valor lido da memória do registrador de main write back e vai armazenar ela no banco de registradores. Tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue fazer o isolamento de cada etapa e isso a gente permite a gente estar despachando sempre uma instrução, buscando uma instrução no ciclo seguinte sem danificar, prejudicar os valores lidos das instruções futuras, das instruções mais antigas que já estavam no pipeline. Tá bom? Então, aqui a gente tem um resumo de quais foram as unidades usadas pela instrução do load. Tá? A gente vê aqui que somente essa instrução do add e do branch que não foi utilizada, tá? E sempre reparem, pessoal, quando representa essa metade à direita significa leitura, se for a metade à esquerda significa uma inscrita. E aqui qual que seria o problema que a gente teria, Qual que seria o bug que a gente tem? O bug que a gente tem é exatamente nesse fluxo do write back, porque no write back a gente vai estar querendo escrever em algum registrador de resultado, só que nesse nosso caminho de código, no momento que a gente for fazer essa escrita, a gente não sabe qual que é esse registrador de resultado. Por quê? Porque nesse momento vai ter uma outra instrução que vai estar na etapa de decodificação. Então a gente não vai saber a referência do registrador de resultado dessa instrução de load. Então qual seria a solução? A solução é, ao invés de a gente fazer esse acesso aqui com o registrador de resultado, a gente precisa estar salvando esse registrador de resultado no registrador de pipeline e somente fazer essa busca aqui no último estágio, assim como a gente fez na implementação de multiciclo. Então a gente vai ver a solução. A solução, ao invés de usar o multiplexador naquele momento, a gente vai passar então o terceiro operando, tá? O registrador RD, ele vai passar então para o registrador de pipeline. No terceiro estágio, a gente vai selecionar qual que seria a referência de destino, se vai ser o registrador RT ou RD, vai salvar no registrador de pipeline novamente, tá? E daí, na etapa de write back, a gente vai saber qual que é o registrador de resultado. A gente vai ter ele vindo também do registrador MainWB. Então, com isso, a gente resolve o nosso bug e a gente vai salvar o resultado da instrução de load no registrador correto, tá? Então, isso aqui também resolve para as instruções do tipo R. E aqui, pessoal, a gente consegue ver quais seriam a quantidade de cada pipeline, tá? 64 bits, 138 bits, 102 bits e aqui 69 bits. A gente não vai estar entrando em detalhe nessa implementação, tá bom? Então, para facilitar como que é a execução de cada instrução, a gente viu uma representação gráfica na aula anterior, que é como se cada instrução ela tivesse o seu próprio caminho de dados, mas isso não é verdade, tá bom? Então a gente consegue representar sempre como uma tabela, onde cada coluna representaria um ciclo, tá? Então a gente vê aqui que varia aqui do ciclo 1 até o ciclo 8, e cada linha representaria uma instrução. A gente representa então, em cada linha, quais são o caminho de cada instrução, o caminho de dados de cada instrução, Então aqui o load, ele tem aqui no primeiro ciclo, ele teria aqui o caminho do IF, Depois aqui o caminho de decodificação, a execução, acesso à memória e o write back, tá? Isso aqui é um tipo de diagrama, representação gráfica que vai facilitar a gente enxergar, como é que é feita a execução do pipeline.
Então vamos ver um exemplo de como funciona, na verdade, o uso desse nosso caminho de dados. A gente tendo assim várias instruções. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente vai ter então uma instrução de load. E essa instrução de load, ela começa então na sua primeira etapa do pipeline, no primeiro estágio de IF. Então ela vai fazer simplesmente, vai fazer lá a busca na memória de instruções, vai salvar no registrador de pipeline IFD e vai fazer a soma do PC+4, guardando também no IFD. Tá bom? Então, próxima etapa, ela vai então passar para o próximo estágio, tá? A instrução de load vai para a etapa de decodificação, acessando essas unidades funcionais. Enquanto isso, a gente consegue então estar despachando uma outra instrução. A gente despachou nesse exemplo aqui uma instrução de store, pessoal. Então, nessa instrução de store, ela vai estar fazendo a etapa de busca, né, salvando no registrador IFD, e a gente vai estar fazendo com a instrução de load, né, a etapa de decodificação, salvando no registrador ID X. Então perceba, pessoal, que em nenhum momento as atualizações da instrução de store vai atrapalhar a atualização da instrução de load, porque a gente vai ler primeiro e a escrita só vai ser atualizada no registrador IFD no final do ciclo corrente, tá bom? No terceiro ciclo, a gente vai ter, então, uma outra instrução despachada. Então, o load vai para a etapa de execução, o store vai para a etapa de decodificação e a gente busca a próxima instrução, que seria uma adição. Tá? Que da mesma forma vai fazer a busca lá na memória de instruções. Tá bom? O quarto ciclo, a gente vai ter, então, que o load ele vai para a etapa 4, etapa de acesso à memória, o store vai para a etapa de execução, para ser calculado o endereço efetivo, o add vai para a etapa de decodificação e a gente vai despachar então a instrução de sub, representada aqui por amarelo. Então nesse momento, pessoal, perceba que nosso pipeline está sendo preenchido de todas as etapas. No próximo ciclo, a gente vai então salvar um valor lido na instrução de load lá no banco de registradores, então a gente vai ter esse acesso do multiplexador. A gente vê que metade desse ciclo vai ser utilizado para escrever no banco de registradores e a outra metade do ciclo vai ser utilizada para ler, né, o banco de registradores lá na instrução de sub. Então a gente sempre percebe, pessoal, que é feito primeiro a leitura, depois a escrita. Então dessa forma a gente consegue evitar que nenhum hazard seja ocasionado. Então, no próximo ciclo, a gente tem então que o load ele acabou. A gente já fez a etapa 4 da função de store, então a função de store SW passa para o writeback sem ser usada e a instrução de add vai entrar para a etapa 4. E da mesma forma, a instrução de add não precisa acessar a memória. Então, a instrução de add passa por main sem usar nada, né? Vai ser uma instrução ociosa. Enquanto isso, o sub ele vai para a etapa 3, a etapa de execução, fazendo essa operação e guardando no registrador de pipeline xmain. Então, continuando no próximo ciclo, então a gente vai ter a escrita no banco de registradores pela instrução do add, SW terminou e o sub ele vai para a quarta etapa, também não executando nada porque ele não precisa estar acessando a memória de dados. Então, continuando, a gente vai ter que o add terminou e o sub vai estar fazendo a quinta etapa, tá, de writeback. E, por fim, a gente tem o sub terminando, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza então a nossa execução, né? Então, dessa forma que é utilizada o nosso caminho de dados e, por isso, a necessidade de estar sempre usando registradores de pipeline, tá? Para a gente consiga ter essa ideia de que cada instrução tem seu próprio caminho de dados. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai estar vendo como é que é feita a implementação do controle. A gente viu como é que era tanto na implementação do monociclo e multiciclo, a gente vai ver como é que isso é adaptado também para a implementação do pipeline. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui e até a próxima aula, pessoal. Até mais.